gente boa de todo o Brasil e de todo o mundo! Começa mais um programa Minha Família é Assim. Depois de um período de férias, né? Esses primeiros programas, nós voltando das férias. É bom. Até o senhor descansou, 7 dias descansou, né, gente? Ele não descansa, fica aí, ó, em 220. Depois tem um piripaque aí, quem fala do nosso amigo Aparecido, o amigo dele teve um infarto fumegante. Pegou fogo. Teve um AZV também. Tem um AZV aí, um infarto fumegante, a pista da curva, sabe por quê? Tem que descansar mesmo. Nós descansamos. Colocamos no telefone, a Márcia pôs lá, estamos de férias. E gente ligando para nós, você acredita? Não é um, não. É 10, 15 por dia. Mas eu atendi? Vamos começar o programa. Tudo bem com a senhora? Tá bem, graças a Deus. Você está muito bonita essa camiseta. Ai, bem, eu gostei tanto dela. São José. Olha Rogai só. por nós. Chegando 19 de março, 1º de maio, dia de São José, não é? Sempre. Muito... Mas eu estou muito feliz com esse tema, bem, Qual é porque o eu tema? acho que é uma coisa muito interessante, atualíssimo, gente, o tema de hoje do nosso programa. A ansiedade pode ser combatida com a fé. Nossa. Hoje em dia nós temos essa situação de depressão, de ansiedade muito em alta, que está pegando até nossas crianças. Antigamente era só adulto que tinha depressão e ansiedade, agora, né, não sei o que foi que aconteceu com esse nosso mundo, por isso que a gente tem um entrevistado aqui hoje para nos ajudar a trabalhar um pouquinho esse tema, né, meu bem? Muito bem, vamos abrir, antes de chamar o nosso convidado, uma frase do Padre Jonas. Deus nos forma na oficina da vida, nos modela nas dificuldades. Olha que legal. Padre Jonas Mas não gostava dessa expressão oficina da vida, né? Sim. Na oficina da vida. Mas estamos aqui hoje com a presença do professor e terapeuta católico Matheus Simon. Matheus Simon aqui de Resende, pertinho de nós, onde tem a MAN, onde tem a capelania lá. Temos muitos encontros com os cadetes da MAN. Tinha lá o tenente-coronel Duílio, o capelão Duílio, maravilhoso. Quantos encontros temos em Queluz? O pessoal de Resende. O Marcos Fidelis, professor Bolinha aí de Resende, o Carmo e a Cidinha, o padre Antônio José da Catedral, muitos amigos em Resende. Mas hoje o Matheus está em São Carlos. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, né? Assim, tudo bem, Márcia. Tudo jóia. Olha, muito obrigado, viu, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder partilhar um pouco da minha experiência sobre esse tema tão importante. Olha, a ansiedade. Isso. A gente só ficou triste porque não pôde vir a família toda. Conta pra sim. nós, você é casado. Isso, eu sou casado com a Camila há 17 anos. Nós temos 6 filhos. 6 filhos, hein? E Matias está perto de chegar. Daqui a alguns dias, Matias estará conosco, que é o 7º filho. Meu A Júlia é a Deus. mais velha com 13, Lívia com 11, João Gabriel com 7, Helena com 5, Ana Luísa com 3, Antônio com 1 e agora Matias vai chegar nos próximos dias aí. Sua memória Então, é muito boa. Então é o seguinte, Matheus, a gente vai combinar o seguinte. Deixa depois de nascer, quem vai nascer agora é Matias. o Matias. Matias. Vai nascer o Matias agora, passado um tempo, vamos fazer um programa, você vem com todos eles aqui. Com certeza. A esposa, Que coisa boa. a gente gosta de quando vem as crianças. A gente muda a imagem da Nossa Senhora, porque verdade. a gente tem uma Nossa Senhora que inquebrável, que a gente põe aqui borracha. de borracha, é verdade. Verdade. A gente muda ela. Tem um senhor que veio aqui, ele trabalha com imagens inquebráveis. Olha que legal. Então tem presépio, tem tudo, e quando vem criança a gente tira essa daqui que quebra e põe a inquebrável. É bom, prudência, né? Ai, que bom, Legal. mas já falou em quantos filhos você tem, né? Sim. Mas você é professor e terapeuta, né? Sim. Católico. Sim, a minha formação é em engenharia. Ah. Eu fiz engenharia, trabalhei 20 anos na indústria. E eu tinha muita ansiedade. Você tinha? Passei por um problema muito grande com ansiedade. Fiz terapia, tomei remédios, tive picos de crise, tive depressão também. Né? Então, eu tive uma vida muito arrastada por conta do jeito que eu funcionava no pensar e no sentir. Né? Aí o Senhor trabalhou na oficina da minha vida, né? Em alguns anos atrás, o meu chefe me fez um convite para retomar o caminho da igreja, né? E quem Porque era eu o era seu chefe? afastado. Celso Faria. Meu Deus, Celso irmão, Faria. tão querido Celso, De nosso irmão, Cruzeiro, de dentro né? de casa. O Celso Quem da Maria sabia? Amélia, gente, querido Celso. Celso. Maria Amélia de Barra Mansa.
o Celso de Cruzeiro, um grande irmão nosso. Teve muitas vezes em casa, moramos em Lavrinhas, ia lá comer nossa canjiquinha, costelinha de porco, o homem de bem. Então, esse homem de Deus te chamou por Ele era meu chefe, sabe, Nilson, na fábrica, e eu estava afastado da igreja. Naquele momento, eu funcionava mal e estava desespiritualizado. Eu era afastado mesmo, né? Não tinha, eu achava que Jesus fosse uma ideia, sabe? Passava pela minha cabeça uma ideia de quem seria Jesus. Estava casado já. Casado, e meu casamento estava em crise, né? Por conta da minha ansiedade, por conta do meu ímpeto pelo trabalho, né? Por conquistar as coisas do mundo. Minha vida estava em desordem completa. Aí Deus começou a trabalhar a partir do Celso Faria, né? Que foi um canal de graça. Eu digo que também pelas orações da minha mãe, né? Minha mãe reza já há 30 anos pela nossa conversão, né? E enfim, ele me chamou, me fez um convite e eu não queria vir, né? Por um movimento de cursilhos, né? Que tem aqui em Lorena, é perto de Resende. Eu não queria vir, vim, aceitei o convite dele porque ele era meu chefe, eu não queria desapontá-lo. Desapontar o chefe. É verdade, foi por isso. Mas ele percebeu, o Celso no coração dele, na sensibilidade dele, percebeu que eu precisava me resgatar. Então eu vim, fiz o cursilho, passei o fim de semana no cursilho com os homens, né? E nesse fim de semana, minha vida transformou. Transformou porque eu me encontrei com o nosso Senhor. Que ano foi isso? Foi 2016. Foi 2016. E aí, nesse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu me encontrei, Jesus não é mais uma ideia, agora eu sei quem Ele é. Olhou no meu olho, eu sei que Ele é vivo e que todas as coisas estão sobre o controle, o domínio dEle, da providência dEle. E aí eu mergulhei na espiritualidade católica, né? A gente começou a frequentar as missas, começamos a fazer formações no próprio movimento de cursilho, começamos a servir nas pastorais, né? Aí a sua esposa foi também? Minha esposa fez o de mulheres 2 meses depois e teve o encontro dela. Que bom, O Padre Rodrigo, né? Padre Rodrigo, fantástico, né? Ele deu toda a assessoria para nós nesse início, aí voltamos para Resende, começamos a trabalhar no movimento para levar o movimento para lá. Mas em relação ao jeito que eu estava funcionando, a espiritualidade me abasteceu. Já me deixou muito mais calmo, muito mais tranquilo, mas eu ainda continuava funcionando mal, né? Era preciso um trabalho de ordem interior, sabe? Nosso Senhor, nesse final de semana, disse assim, ó, a sua espiritualidade eu vou reabastecer com um piscar de olhos. Agora, o jeito que você está funcionando é preciso que a gente caminhe. Você quer caminhar? Eu falei, quero. E aí eu caminhei durante uns anos, fazendo formações, né? De como a gente funciona como ser humano, sabe, Nelson? Porque acho que a gente tem que olhar para o nosso lado humano, né? E eu estava funcionando mal, especialmente na maneira com que eu me relacionava com os meus pensamentos. Isso daí destrói, não adianta. A fé sem obras é morta, não é? Diz o livro de Tiago, fé sem obras é morta. Aí as pessoas leem esse trecho e falam assim, mas que obras eu tenho que fazer? Será que é um apostolado? Será que é um livro? Será que eu tenho que servir? Claro, isso tudo são obras boas. Mas a primeira obra que a gente tem que fazer é no nosso coração. Instrução de Jesus, né? Ele disse, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo, né? E você não trabalhar o seu coração. Então foi nesse caminho que eu fui descobrindo como os meus pensamentos funcionavam, né? Comecei a descobrir que eles não fazem parte da minha essência, são eventos mentais, coisas da nossa psique, né? Coisa da nossa natureza que foi deformada pelo pecado. Se eu deixo isso me dominar, não adianta rezar e ficar dominado por pensamentos negativos, pelo viés negativo da mente. Então eu comecei esse trabalho, que foi me sustentando e até que eu, de fato, me libertei. Aí parei de tomar remédio, parei de ir nas terapias e fiquei muito feliz pelo que eu tinha encontrado, porque aí foi uma transformação completa, diríamos assim, né? Tanto só no abastecimento espiritual, mas como no motor, né? Então, você como terapeuta, você tinha ansiedade, experimentou ansiedade. Sim. E depois você fez o cursilho, depois você percebeu que precisava de algo a mais, quer dizer, a partir da sua experiência, não é algo teórico, Não, assim. Você foi uma vivência, desembocou. Como é que surgiu, então, o desejo de trabalhar com terapia? Perfeito. Assim, ó, como eu consegui me ordenar, né, e consegui ter uma vida muito melhor, porque aí eu e minha esposa começamos a nos relacionar melhor. O meu relacionamento com o meu trabalho ficou muito mais saudável.
eu comecei a lidar melhor com estresse, eu parei com insônia. Ou seja, tiveram várias vitórias na minha vida. E como o mundo está cheio de pessoas que tinham o mesmo problema que eu tinha, eu comecei a ajudar as pessoas no meu próprio ambiente, né? E essa é a vocação do cursilista, né? Evangelizar os ambientes, ajudar as pessoas ao seu redor. E eu comecei a ajudar as pessoas da minha família, comecei a ajudar as pessoas do meu próprio trabalho, né? Nos momentos que a gente tinha de lazer ou de conversa. E estava dando resultado. Eu estava começando a ver nas pessoas o resultado que eu tive em mim. Eu falei, opa. E aí veio muito forte um chamado, sabe? Quando teve a pandemia, o mundo parou por conta, né, do que a gente conhece, mas foi um pico altíssimo de ansiedade. Exatamente, porque a principal causa da ansiedade é o medo. E as pessoas estavam com muito medo. Medo de morrer, será que eu sou o próximo? Será que vai ter vida normal de novo? E aí, naquele momento, a fábrica deu para nós um relaxamento na carga horária. Sabe? Ele diminuiu um pouco a carga horária. Eu falei, agora é a minha hora de contar para o mundo isso que aconteceu comigo. Né? Jesus disse que não acende uma lâmpada para deixar embaixo. Né? Então, eu falei, agora é minha vez. E aí, me empenhei em criar um canal na internet. Começamos, né? Eu e minha irmã, a Paula, a Ana Carla, a minha esposa, tem uma equipe de intercessão hoje, né? Depois eu vou contar para vocês com mais detalhe como é hoje, mas a gente começou na pandemia. Aí eu abri o canal, comecei a falar sobre as experiências que eu tinha tido com o ressuscitado e sobre autodomínio que vem da ciência. Porque Deus se deixa revelar pela ciência, né? À medida com que Ele quer. Devagarinho Ele vai deixando, né? Se revelar. Mas Ele já revelou muita coisa de como a gente funciona. Então, quando você junta essas duas coisas, espiritualidade forte, emocional forte, não tem como dar errado. E esse chamado foi o chamado que eu recebi, né? Assim, olha, vem, porque eu quero que você ajude mais pessoas. Ok. Só que para todo mundo pareceu muito imprudente, né? Como é que é, Matheus? Você é executivo da Volks, né? Executivo de uma empresa importante, tem um cargo bom, tinha um futuro promissor, com já 4 filhos na época, né? Você deve estar sem juízo. Eu falei, não é sem juízo. Não, você é muito corajoso. Eu falei, não tem coragem nenhuma. Jesus está me mostrando o caminho. É uma questão de quem pega no arado não olha para trás, né? Vamos embora, Senhor. Ou então você é louco, encontrou Jesus e agora você vai largar tudo? Espera aí, né? Não, mas eu sempre tive muita prudência, foi tudo com muito pé no chão, muito conversado com a minha esposa, né? Minha esposa também estava vendo, né? Para ela também deu frio na barriga. Poxa, a gente vai embarcar nessa uma mudança de carreira, né? Mas como eu já estava com todas as formações, já estava com tudo bacana, falei, vamos começar por esse caminho. E eu comecei a falar disso na internet, comecei a falar, né, com os católicos também. Por que católicos, gente? Porque eu falo sobre espiritualidade católica. Né? Se você é ateu, né, se você é de outra religião, mas você não se sente ofendido pela espiritualidade católica, eu posso te ajudar. Mas saiba que nós vamos rezar Ave Maria, vamos invocar a presença dos santos, né, dos arcanjos, enfim. E aí começamos esse projeto. Aí enveredamos por esse caminho. A ansiedade e depressão são a mesma coisa? Não, elas são coisas diferentes. Elas têm uma mesma base, né, que é o jeito que a gente funciona. Tá? Para ficar bem claro, talvez não é muito piedoso falar assim, mas eu vou dizer para ficar bem transparente. Imagina que a gente vai fazer funcionar um carro. O carro ele precisa de basicamente 2 coisas, combustível e um motor funcionando bem. Né? A espiritualidade, ela é como se fosse o combustível. Você colocar suco de laranja no carro, não vai funcionar. Pode estar tudo bem com o carro, mas faltou espiritualidade, o carro vai funcionar mal, mais cedo ou mais tarde. Deus nos fez com um buraco do tamanho dele, né? A gente só funciona bem quando Ele vem habitar. A gente só descansa, né? Como diz Santo Agostinho, a gente só descansa o nosso coração quando descansa nele. Então, beleza. O problema agora é no motor. Então, bom, você está com a espiritualidade fortalecida? Eu tenho Jesus, eu rezo, vou à missa, faço acesso aos sacramentos, mas estou ansioso. Que é o que aconteceu comigo logo depois do cursilho. Então, vamos olhar o motor. Né? E a ansiedade e a depressão, elas são características de ajustes que precisam ser feitos no motor. A ansiedade, ela está mais ligada com o futuro. É o que sua imaginação provoca em relação ao futuro. Né? O que vem por aí? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser capaz? Mas será que isso? Será que aquilo? E aí você embarca nessas narrativas da mente e aí você começa a adorar os problemas futuros. Coisas não aconteceram ainda, que eu tenho medo, que eu fico pensando, como é que vai ser. Isso traz uma aflição no momento presente. Né? Eu atualizo o presente. O futuro trago para o presente. E o seu corpo não sabe se é imaginário ou se é real. Ele reage como se fosse real. E aí causa ansiedade.
A depressão é um pouco diferente, é o jeito que a gente olha para a vida, é uma lente crítica. O depressivo, ele sabe como tudo deveria ser, como o outro deveria ser, como ele deveria ser, como Deus deveria agir, e ele se apega muito à maneira com que ele encara a vida. Só que como a vida não é do jeito que a gente quer, a maioria do tempo, ele se frustra. Ele se frustra com ele mesmo, ele se frustra com o outro, ele se frustra com Deus, e aí a vida vai perdendo sabor, vai ficando cinza, né? Não decolores, né? Vai ficando cinza. E aí ele envereda por essas narrativas, ele acaba chegando à conclusão que ele não presta, que a vida não presta, que os outros não prestam e que Deus abandonou ele. E aí precisa de apoio, né? Precisa de ajuda. E muitas vezes, em casos, precisa também de remédio, uso de remédios, né? Às vezes precisa de uma ajuda. A ansiedade pode dizer que, junto com a depressão, pode dizer que é um grande mal de hoje em dia. Muita gente ansiosíssima, né? E tem crianças já com ansiedade? Tem. Isso está cometendo muitas crianças jovens também. A gente pode aprofundar um pouco. A gente pode aprofundar um pouco mais. Essa pergunta vamos deixar para o próximo bloco. Questão em relação às crianças. Como tratar a ansiedade das crianças? Voltamos já. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema eu estou amando, porque é uma coisa muito recente, muito importante para todos nós. Olha, o tema é: a ansiedade pode ser combatida com a fé. Ansiedade sem fé vai ser meio complicado, né? Então, hoje quem está conosco é o professor e terapeuta católico Matheus Simon. Ele é de São Carlos, São Paulo, pai de 6 filhos, a esposa está grávida, né? Por isso que não veio. Mas a gente já estava conversando aqui no primeiro bloco que a gente vai trazer eles de volta para a esposa vir também conversar um pouquinho conosco. Tem que trazer a esposa e as Tem crianças. que trazer, né, meu bem? Mas, graças a Deus que a gente pode fazer esse programa, a gente pode ir ao ar falando sobre igreja, falando sobre esses temas tão importantes. Sabe por que a gente pode? Porque você é o nosso patrocinador, é você que ajuda a Canção Nova, você que faz com que essa obra vá em frente. E uma coisa excelente para ser sócio é o débito automático. Já pensou? Porque aí você nem precisa se preocupar, aquele dinheirinho vai sempre nos ajudando. A gente sabe que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada, não é? Então, é muito importante você nos ajudar. Então, é fácil, ó, você define o valor, a data, para que o débito aconteça. E a doação pode ser, então, de forma automática, todos os meses, sem ter perigo de você esquecer. Entre em contato conosco, né? Aqui não tem aqui o contato, mas você pode entrar pelo telefone 12 31 86 2600 ou clube.cançãonova.com, não é mesmo? Entre em contato e seja um sócio por débito automático. O que eu acho legal que na Canção Nova, na família Canção Nova, dos contribuintes, não tem Maria vai com as outras ou Mário vai com os outros. Porque os Mários vão com os outros. Dá algum problema, afasta, abandonam. Mas o povo é fiel. Graças a Deus. Então, que estão passando por uma turbulência, olha, o povo está mais forte ainda, apoiando a Canção Nova. É na hora da dificuldade que vê quem são os verdadeiros amigos, né? Quem não é, vai ficar, né? Então, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Então, a gente conta com vocês mesmos, confiem. Vamos continuar a evangelização, isso que importa. Isso. Não vamos parar a evangelização, vamos continuar. E vocês nos apoiando, a gente continua. Então, a gente fica perguntando isso e aquilo, querendo saber, comentando. Gente que eu nunca vi na minha vida falando da Canção Nova. Eu fico espantado às vezes. Gente, pelo amor de Deus. Se eu, que estou há 50 anos aqui, não sei quem é a pessoa, para você. Não sei quem sabe. A pessoa falando, comentando, e a gente acredita. Cuidado que você escuta, cuidado. Não é bem assim, tem muita coisa por trás, entendeu? Então, vamos ficar atentos nesse tempo de turbulência. E eu queria agradecer muitas pessoas que falam, por isso que eu amo a Canção Nova, por isso que estou junto com a Canção Nova. A gente ouve muito isso nesse tempo, né? Porque Deus é o único de um mal aparente, pode tirar um bem permanente. Assim é a história da igreja, né? E as frases do Monsenhor? Frase do Monsenhor Jonas. A tentação foi nos acostumando a estarmos sempre no bem-estar, no conforto. Não podemos, no entanto, medir as coisas pelo nosso conforto. Padre Jonas. Às vezes, uma turbulência, né? Estamos na luta. Então, nós estamos aqui hoje com o Matheus, que é
terapeuta, que trabalha com isso, ajudando as pessoas. Ele partiu uma experiência própria, vivendo uma ansiedade que estava deixando seu casamento em crise, né? Num bom emprego, num bom trabalho, executivo de uma grande empresa, mas vivendo a ansiedade, que a pior coisa de falar para o ansioso é isso, né? Você tem uma casa tão boa, filhos tão bonitos, mulher tão bonita, um emprego tão bom. Parece que a pessoa sente, né? Sente até culpado, Isso né? é horrível falar para o ansioso. Isso é uma A coisa depressão. que fala, bom, você, por que você está assim? Você tem tanto... Não é fora. Como se ela estivesse escolhendo ser ansioso, né? Parece que a pessoa fala assim, você tem isso, tem um cachorro tão bonito, uma vaca que está dando leite, você tem não sei o que lá, o Zé, por exemplo, tem, né, tá perto de mais 3.000 cabeças de gado. É que o terreno dele está perto de uma cerca e tem mais 3.000 do outro lado. Não, você tem tanta coisa, você tem isso, por quê? Vai ser uma cobrança, né, da ansiedade. E acaba gerando um sentimento de culpa na Aí pessoa piora, que né? ouve, né? Piora, deixa ela mais ansiosa ainda. Pior a pessoa vai visitar também. Eu fiz várias cirurgias, naqueles dias tinha operado, a pessoa chegava, olhava assim, falava para outra assim, nossa, está tão amarelo, né? Ai, meu Tão Deus. batido. Meu Deus, não vai visitar. Não, não né? vai não, né? Então, Grande, eu achei muito legal, eu queria perguntar a você, o que são esses métodos cabeça fria, coração quente e o Renova-me? Sim. O que é esse método? Você criou esse método? Como é que é? Sim, eu criei esse método. Olha. Assim, esse método é justamente aquelas duas componentes que eu estava contando, né? Fortalecimento da espiritualidade, que é diferente de ter fé. Fé, se você pergunta para as pessoas na rua, você tem fé? Tem, mas você vai à igreja? Não. Você reza o terço? Não. Você faz acesso aos sacramentos? Não. Então você tem fé, mas não tem espiritualidade fortalecida. Então uma coisa é trabalhar a presença de Deus no aqui e agora, nas maravilhas que ele faz, justamente no que o Padre Jonas falou, fora do conforto, né? Nas coisas que são desconfortáveis. É Jesus trabalhando o tempo todo, ele não perde o controle de nada. Só que quando você fortalece a sua espiritualidade, você começa a observar isso de uma maneira mais nítida. E aí é ponto para você sair da ansiedade. E a outra parte, essa é a parte do coração quente, né? A espiritualidade é o coração quente. E a parte da cabeça fria é você olhar para o motor do carro, o jeito que você está funcionando. Como você se relaciona com os seus pensamentos? É você que domina eles ou eles que te dominam? Né? A própria palavra diz, não perturbe-te a ti mesmo com teus pensamentos, não entregue seu coração à tristeza. Porque se você engata com os pensamentos, eles moldam suas estruturas cerebrais. Isso que as pessoas não conseguem entender. Mas a maneira com que você pensa determina a sua saúde mental. E determina também a sua espiritualidade. Certo? Então, cabeça fria eu tenho os meus pensamentos sob meu domínio. Domínio não é controle. Depois, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar um pouco. Mas meu domínio. Eu domino meus pensamentos. Eles não me levam mais. Porque o que acontece, gente? Quando você olha para o futuro, eu estava contando sobre ansiedade olhando para o futuro, né? Quando você olha para o futuro e você vê algo trágico, ai meu Deus, olha, não vai dar certo, eu vou perder meu emprego, minha mulher vai me deixar, eu vou na sarjeta, o que vai ser de mim? Todo mundo... Você atualiza aquilo como uma verdade, todo o seu corpo vai entender que aquilo é verdadeiro. E isso vai moldar suas estruturas cerebrais, entende? Você vai começar a desenvolver uma questão patológica. Gente. E cabeça quente, né? Vida sem paz. A verdade é essa. Essa é a maior armadilha do demônio. É tirar a nossa paz. Né? Geralmente a pessoa, ela começou uma briga, deu um tapa, deu um grito, tomou uma decisão errada, acabou um relacionamento, saiu de casa, ela falava, eu estava de cabeça quente. Exatamente, cabeça quente. Cabeça quente toma uma decisão errada. E muitas pessoas, são, às vezes, decisões irreparáveis, né? Sim. O nervosismo, explosividade, né? Mas também a ruminação, sabe? Assim, uma das coisas que mais leva a gente por buraco da ansiedade é ruminar problemas. Ficar ali. Olha o que Jesus disse, olha que bonito. O olho é a lâmpada do corpo. Se o seu olho é sadio, todo o seu corpo será iluminado. Mas se o seu olho está em trevas, a sua vida vai ser cheia de escuridão. Se o seu olho não é sadio, sua vida vai ter trevas, vai ter escuridão. O que Jesus queria dizer do olho? Não era o globo ocular, o aparelho, né? Porque quando a gente tem um problema na vista, a gente põe um óculos, né? E resolve. Ele estava falando da atenção. É aquilo que a gente põe no altar da nossa vida. Percebe? O que eu coloco no altar da minha admiração, da minha contemplação? É as belezas maravilhas que ele fez e faz? É as belezas que me aguardam na eternidade? Ou é aquilo que pode dar de errado, que a minha mente está me sugerindo, sussurrada pelo inimigo? Porque o inimigo ele aproveita da nossa natureza para acabar com a nossa espiritualidade. E aí,
assim, juntando essas duas coisas, né, eu estava já convencido já há bastante tempo de que o caminho é esse. Espiritualidade forte, emocional forte, com a ajuda da espiritualidade católica, né, da fé católica, da doutrina, do magistério da igreja e da ciência, até onde Deus se deixou revelar nos estudos científicos que contam para a gente como lidar melhor com os pensamentos e com os sentimentos. Espiritualidade forte e mente tranquila. E aí me inspirei num método cabeça fria e coração quente e uma música, né? Me inspirei numa música, estava ouvindo uma música, já com essa intenção sendo gestada, né, dentro do meu coração, ouvi uma música que se chama Sacramento da Comunhão. Olha, conheço essa música, Sacramento rapaz. da Comunhão. Senhor, quando te vejo no Sacramento da Comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir. Esfriando minha cabeça, esquentando o meu coração. Sério, rapaz? Foi da sua música. Olha só, me arrepia aqui. só. Porque Da quando sua eu música. entrei naquela igreja Boa Viagem, há 20 anos atrás, e vi aquele ostensório exposto, foi exatamente o que eu senti. Que esfriava, eu saí de um trânsito de BH, a igreja da Boa Viagem, que era buzina e tal, e entrei na igreja, e aquele ostensório imenso, dourado, aquele tinha um incenso, muito incenso, aquele dourado assim. Falei, me dá uma caneta, me dá uma caneta. Eu acho que a Márcia Lozada estava do meu lado. É. E eu peguei, escrevi inteirinha a letra, sem rascunho. E essa frase veio, esfriando minha cabeça, esquentando o coração. Isso. Ai, Esse que é o legal. nome do método que a gente aplica agora. Eu já tenho 10 mil alunos. Oh, Que que legal. beleza. 10 mil alunos ao longo do Brasil inteiro, né? Aqui, e também em 19 países. Tem pessoas de fora, porque é tudo online, né? Aham. O meu método, assim, eu sou terapeuta, mas eu não faço atendimentos, sabe? O meu método não é um método de conversa para entender como você está funcionando, quais foram os seus traumas, qual é o mindset que está diferente, né? Não, eu te guio por um caminho para que você desenvolva a cabeça fria e coração quente, para que você se perceba, né? O que os meus pensamentos estão me dizendo que estão diferentes do que Jesus ensina? Porque Jesus disse, não tenhas medo. Ele disse, não se preocupe com o dia de amanhã. Mas Jesus, como é que eu vou fazer? Calma. Olha o que eu estou falando. Não tenha medo. E não se preocupe com o dia de amanhã. Lance sobre mim toda a sua ansiedade. Não andem ansiosos pelas vossas vidas. O Pai do céu cuida até das andorinhas. Eu vim para que você tenha vida em abundância. Quando a pessoa choca essas palavras com os pensamentos dela, existe ali um contraste. Não é esse contraste? É o que aconteceu comigo quando eu saí do cursilho. Eu falava, Senhor, eu te conheço. Sei que o Senhor é dono de todas as coisas, sei que o Senhor pode tudo, e por que eu ainda tenho medo? Por que eu ainda estou ansioso em demasia? Por que eu ainda estou aflito com o futuro? Aí é como se ele me dissesse assim, olha, porque você ainda não aprendeu a internalizar as minhas palavras, não deixar as minhas palavras tomarem conta do seu inconsciente, porque é o inconsciente que rege a nossa vida, né? Ele que assusta a gente, e ele assusta basicamente de duas maneiras. Usando aquele exemplo do carro, né? O motor ele tem dois problemas principais: o senso de segurança e o senso de valor. E o demônio ele ataca nesses dois sensos, sempre. Né? Se você for perguntar para uma pessoa, está sem paz? Pergunta para ela, o que foi embora? O senso de segurança ou o senso de valor? Certo? E tem muitas terapias do mundo que trabalham só essa parte. Vou te colocar de volta o senso de segurança. Vou te colocar de volta o senso de valor. Até encontram resultados. Mas conta para mim uma coisa. Existe outra maneira de resgatar o senso de segurança e o senso de valor sem Jesus? Não tem jeito. E olha, hoje os jovens, é como o Nelsinho falou, hoje os jovens e os adolescentes estão indo muito para essa situação de ansiedade. Sim. Até você falou que ia deixar para esse segundo bloco, né, essa situação das crianças, né? Sim. Então, qual que é o cenário atual? O que está acontecendo hoje para que até as crianças sejam acometidas dessa ansiedade? Tomando remédio, fazendo terapia e... Não, isso está acontecendo muito por conta das estruturas modernas, né? Que é o seio familiar, as mães, os pais, por uma série de questões, né? Sem querer colocar culpa em ninguém, mas a gente está delegando a educação dos nossos filhos para as telas. Telas. Né? Telas. Telas. Isso telas é uma primeira grande questão. Celular, notebook. Tablet, essas coisas todas. Usar o termo telas não é o mais
preciso. Por quê? Não há problema uma criança assistir um filme que seja um filme bacana, né? As crianças esse final de semana assistiram Marcelinho, Pão e Vinho. Que Maravilha, né? Não tem problema nenhum ficar ali 1h30, 2 horas vendo um filme devagar, né? Um filme devagar, um filme que tem uma historinha, um filme que tem um colorido mais discreto. Agora, se você põe a criança a estímulos mentais, né? Jatos de dopamina na cabeça, rolando feed das redes sociais, esse é um problema. Por quê? Muito providencial essa frase do Monsenhor Jonas Abib. Por quê? Porque a dopamina, ela é uma substância que o nosso cérebro gera com estímulos visuais, né? Muitos com estímulos visuais. Pelo que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Então a pessoa vai rolando telas, que aí é o maior problema, né? Rolar as telas, ficar passando várias coisas ao mesmo tempo. Aqueles estímulos provocam um conforto que é um conforto barato, vamos dizer assim, é um conforto que a criança não precisa se esforçar para receber. Aí você chama a criança para soltar pipa. Peraí, pai, soltar pipa tem que arrumar a rabiola, tem que levantar. Para ter algum prazer com a pipa, eu prefiro ficar no celular. Entendeu? Para ter algum prazer jogando bola, eu prefiro ficar no celular, porque aqui me dá muito mais prazer. Só que uma questão até física. É fisiológica, fisiológica, é química, lá, química e gera a adicção, né? O vício em dopamina é tão grave quanto cocaína. Jesus! Ele te pega que você não consegue. Hoje em dia, o mundo está assim, né? Se eu te der 15 minutos hoje, o que você faz? Vou atualizar o Zap, né? Será que alguém falou comigo? Não, pô, você joga o seu coração em Deus, né? Faz como Santa Teresinha, um impulso de amor. Senhor, eu te amo com todo o meu coração. Não, a gente não quer saber disso. A gente quer o quê? Estímulos. E é isso que o mundo moderno fez, especialmente na pandemia. Porque a pandemia fez essas duas coisas que eu estava contando. O medo, será que eu vou morrer? Será que ainda vai ter vida? Será que, né? O medo, e ela mergulhou a gente nas redes sociais. Concorda? Porque a única coisa que você tinha era ficar ali, né? Então, ele viciou a população em ficar dependente daqueles estímulos. E eu não sei se vocês sabem, e eu trabalho com as mídias sociais, elas são feitas para te prender. Todas as mídias, eu não vou aqui citar isolado, mas todas as mídias sociais, elas passam um monte de coisa na sua frente. E aí você escolhe para ver um pouquinho mais só aquilo que te agrada. E ele aprende isso. O sistema, o algoritmo das redes sociais, ele aprende isso. Olha, Nelsinho gosta de ver sobre isso. Sabe o que ele vai passar para você? Só sobre aquilo. Por quê? Porque aí você vai ficar mais preso dentro daquela dimensão. Se você souber usar de forma sadia, você chega aquilo para lá, né, e ordena a vida, porque a vida é fora das telas, assim como é fora da nossa cabeça, né? A vida acontece no mundo real, né? No momento presente, não ali. Só que as pessoas dizem assim, agora é uma maneira de descansar. Mateus, eu gosto de descansar. Como que você está descansando? Com o celular na mão, rolando feed de Instagram. Você não está descansando. Seu corpo está deitado, mas seu cérebro está super estimulado com as decisões que ele tem que fazer. Será que isso é para mim? Será que eu devo assistir? Não devo assistir? Será que esse cara vai falar? E aí você fica preso ali com hiperestímulo. Isso é uma questão, tá? Que está afetando as crianças. As crianças não estão sabendo lidar com esse excesso de estímulos, então eu recomendo, né, minha recomendação para todos os pais e mães que estão nos ouvindo pode usar? Pode, mas vamos limitar o tempo de uso e limitar especialmente o que é visto. Muito bem, minha gente. Nossa conversa Senhora. Muito boa Boa demais. Com o Mateus, terapeuta, falando coisas muito importantes sobre esse tema tão importante hoje, a ansiedade, que atinge muita gente. Voltamos já, minha gente. Alô, gente boa, estamos de volta com o nosso programa Minha Família é Assim. Todo domingo, 19 horas, você vê o nosso programa. Muito obrigado pela audiência, onde a gente passa, as pessoas estão vendo o programa, graças a Deus. Um grande abraço para você estar conosco. Um abraço para você de Portugal. Olha, em maio, é maio? Maio. Em maio eu vou a Portugal, os 25 anos do Clube do Ouvinte, é isso? É isso mesmo, vou estar em Portugal aí com vocês, a nossa casa de missão. Temos a rádio e TV Canção Nova lá em Portugal. Vai ser uma alegria celebrar com vocês. Povo querido de Portugal, povo amado, que há tanto tempo também assiste a Canção Nova, né? E vai para o Médio Oriente, como eles falam lá, Oriente Médio também, a Canção Nova, por esse mundo afora, graças à sua ajuda. Olha, tem um livro aqui, Conversando sobre Ansiedade. Esse livro relata o diálogo entre uma psicóloga e uma sua paciente. Momentos onde a fala deixará de ser técnica, passará a ser uma voz angustiante de uma mente que sofreu profundamente com esse transtorno psicológico.
Então, é um livro muito legal também, bem testemunhal, que você pode adquirir, né, conversando sobre ansiedade. Temos a frase do Padre Jonas: adorar é entrar em sintonia com Deus. Quando isso acontece, tudo muda. Olha Tudo só. muda, graças Vamos do a Mateus Deus. Simão de São Carlos, São Paulo, de Resende para São Carlos, hein? Eita, bem que São Carlos é uma bela cidade, hein? Sim. Cidade muito bonita, toda asfaltada, né? Temos muitos amigos lá em São Carlos, a Edna, um abração, Edna, do Edinho aí, o pessoal muito querido. Olha, o meu grande, a gente pode afirmar que essa enxurrada de informações, você já falou sobre isso, né? Mas essa enxurrada de informações, tecnologia, tem contribuído para o crescimento do índice de pessoas com crise de ansiedade? Sim. É muita informação, né? Sim, é por conta da dispersão, né? Assim, A dispersão. quanto mais disperso uma mente for, mais chance tem de desenvolver ansiedade. Porque Entendi. fica mais fácil da sua mente te levar para o lado negativo. A mente tem um viés negativo de sobrevivência. Eu quero que você fique vivo. Você está vivo? Tô. Então eu estou fazendo um bom trabalho. Não me vem com essa história de paz. Entende? É isso que funciona. Só que quando você está muito disperso, ela te convence. A voz te leva e aí você fica marinando, né, contemplando a negatividade. Há um E interesse. quais são... Então, fala. Posso perguntar? Vai. Quais são os primeiros sintomas que a gente tem que ficar atento, seja numa criança, num adolescente, às vezes num pai da gente, na mãe ou no tio, entendeu? Uma pessoa que está perto de você. Quais são esses primeiros sintomas, né, para a gente diagnosticar uma depressão ou uma crise de ansiedade? Tá. É importante dizer que a ansiedade é um sistema de defesa do corpo natural, né? Que a gente se previne do que vai acontecer de ruim. Então, todos vamos sentir certo nível de ansiedade. Então, preocupações, medos, insegurança, agitação interior, inquietação, angústia, todas essas questões são questões emocionais que podem indicar que já está acontecendo alguma coisa. Tá bom? E também sensações no corpo, como, por exemplo, taquicardia, dor de barriga, mão suando, está com dificuldade para dormir. Todas essas questões podem acontecer em níveis pequenos. E aí está tudo bem, vida que segue, vida normal, isso não é um problema. Se você estiver sem paz, aí procura ajuda, que a ajuda pode te ajudar. Agora, o que acontece? Qual que é a chave para você procurar ajuda? Qual é o prejuízo que isso causa para a sua vida? Primeira coisa, qual é o prejuízo que isso está causando? Você está se isolando, não quer mais conversar? Está te atrapalhando na concentração no trabalho? Você chega no trabalho, está em pânico, não quer mais ficar lá porque não se sente seguro? Eu tenho alunos que não iam ao mercado. Porque na cabeça deles, se eles fossem ao mercado, eles iam cair, estribuchar no chão, iam passar crise, todo mundo ia debochar deles. Olha a história da mente. Nossa, a Entende? mente que vai A fazendo... mente vai criando. Eu falei, você não está com medo de ir no mercado, você está com medo da história que a sua mente está te contando. Um aluno meu falou assim, eu não vou mais à missa porque eu tenho medo de passar mal na missa e as pessoas debocharem de mim. Eu falei, amigo, essa história que você está contando para você mesmo, percebe a história, né? Ela é real, parece que ela tem sentido. Mas pensa, se você passar mal na igreja, vai ser o melhor lugar do mundo para você passar mal, porque vai ter um monte de gente para te amparar ali, pô. E ninguém vai debochar de você. Ó, pai, peraí, ele está passando mal lá, cara. Ninguém vai fazer isso com você. Né? Então você está com esse sentimento, mas tem que superar, tem que vencer. A pessoa imagina uma situação, já começa a sofrer antes dela acontecer, que é uma ideia, uma suposição, uma hipótese, e ela traz para agora e começa a sofrer já. Exatamente. É real para ela isso. Ela é real, sofre. E ela não tem consciência desse processo que está fazendo? Então, quando a gente começa a mostrar para a pessoa que ela tem que observar os pensamentos, ela começa a tomar consciência. Aí tudo começa a mudar. Entende? Porque ela percebe que não é a voz do Espírito Santo que está falando com ela. Tem um escritor chamado C.S. Lewis. Ele diz assim, a maior tarefa do inimigo para detonar a gente é tirar a gente do momento presente. Ele leva você para o futuro, para você ficar com medo, ou o inimigo leva você para o passado, para você ter rancor, mágoa, culpa. E a cura interior vem de onde? Né? Assim, vem de viver o momento presente, porque a graça é atual. Entende? Aqui no momento presente, nós temos a graça de Deus. No futuro, teremos, se um dia chegarmos lá. No passado, tivemos, mas Deus está aqui agora, eu sou. Entende? Então, isso acontece no lado psicológico também. Então, se os prejuízos forem grandes para a vida, e há algum tempo já, né? Porque, por exemplo, você pode falar para mim, eu estou muito triste, estou muito deprimido, estou passando por uma série de dilemas, mas começou segunda-feira. Então, tudo bem, calma aí. Pô. Pode ser que seja alguma coisa momentânea, não é um mau funcionamento, o motor não tá variando, calma aí. Dá um tempo mais. Né? Agora, se eu tenho prejuízos e, por algum tempo,
Isso está se repetindo. Eu já estou 6 meses que eu não gosto mais da pessoa que eu sou, eu não gosto mais de trabalhar, eu não quero mais minha vida. Opa, aí chegou a hora de pedir ajuda. E aí, com o adolescente, a gente como pai e mãe, a gente tem que estar muito atento nisso, né? A adolescência pode ser mais, a gente ter mais ansiedade, o adolescente, ele tem mais essas estruturas, assim, exacerbadas? Acontece uma coisa com a adolescência atual, que é, primeiro, esses estímulos das telas, né? Que neles agora está bem fervoroso mesmo, bem fervilhando, né? Então, eles estão muito dispersos rolando o feed. Mas acontece uma outra coisa que atinge o outro senso, sem ser o senso de segurança, o senso de valor. É assim, o adolescente, ele está buscando saber quem ele é. Quem sou eu? Né? E ele desconecta um pouco dos pais, porque eles acham assim, não vale o que meu pai fala, né? Não vale o que a minha mãe fala. Tá nessa fase, né? Porque se a minha mãe fala que eu sou bonito, se a minha mãe fala que eu sou bonito, é claro que ela ia falar isso mesmo. Ela fala isso do meu irmão, eu acho meu irmão feio. Então, né? Eles meio que se calam para a voz dos pais. E eles vão procurar saber quem eles são. E a internet está cheio de pessoas fingindo ser coisas que não são. E aí a criança olha, o adolescente olha e fala assim, queria ser como ele. Eu não sei quem eu sou, mas eu sei que eu queria ser como ele, eu sei que queria ser como ela. Aquilo vai causando uma frustração, um vazio, porque quando ela cria admiração pelo que ela vê, existe um vazio, né? Entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser. E aí ela deixa de mergulhar nela mesma. Né? Ela deixa de mergulhar na essência. Quem você é para aquele que te criou. Pensa, porque não adianta o que seu pai fala, não adianta o que seu irmão fala, não adianta o que seu amigo fala. É ele que te dá o valor que você tem. Não o seu sucesso, não a sua beleza, não o jeito que você se veste. Por isso que a espiritualidade é tão importante, gente, para vencer a ansiedade. Agora, a quem interessa ter pessoas assim? Essa manipulação é feita por quem? A quem interessa é o comércio, é para vender mais, que uma pessoa ansiosa deve comprar mais. A quem interessa ter pessoas ansiosas, porque isso é feito de propósito, eles trabalham com comunicação. Sim. A gente faz um programa aqui para levar evangelização, levar conteúdo, levar formação. E essas pessoas que fazem esse site, fazem para deixar pessoas ansiosas. A quem interessa isso? Como é que é isso? Então, o grande interesse do mercado é pela sua atenção. Ponto. Só que se ele leva a sua atenção, ele leva a sua alma. Né? Olha só. Não é? Atenção é tudo, como acabamos de falar. O olho é a lâmpada do corpo. Né? Orai e vigiai. Se você vigia mal, ou você não vigia, você cai nessa conversa, entende? Mas eles não fazem isso com a intenção de te deixar ansioso, porque o ansioso, o depressivo não compram, né? A gente não compra, eles não produzem riqueza, né? Porque eles se travam. O que acontece? É mais a disputa pela atenção, que aí se você não tiver muita consciência, você embarca. Vou te dar um exemplo da minha filha. Ela começou a ver uma cantora. Minha filha é música, né? Ela toca piano, ela gosta muito de música. Júlia. Ela se admirou de uma cantora internacional que, segundo ela, as músicas são belíssimas, né? Tudo bem, é coisa de adolescente. Fui lá, ouvi a música com ela, não tem nada demais, tal. Só que agora ela me pediu um tênis igual ao da moça. Entende? Eu quero. Por que você quer o tênis igual dela? Não, porque eu achei bonito. Entende? A admiração e como eu quero ser parecida com a pessoa, isso é natural, entendeu? É natural do mercado. Os jovens estão na internet mostrando a vida deles, que muita coisa tem mesmo de natural, mas muita coisa tem de produção, e os nossos jovens, olhando aqueles que estão gerando conteúdo, gerando informação, se admiram, né? Isso aconteceu na nossa vida também, na nossa adolescência, quando a gente olhava os atores, né, as atrizes, os cantores. Poxa, olha que legal, quero ser como ele, quero falar bem como o Nelson fala, quero cantar bem como o Padre Fábio de Mello. Você está entendendo? Então, a gente gera admiração e aí a gente quer ser igual. Só que a gente não consegue, porque a nossa essência é outra. Deus te deu outro dom, filho. Entendeu? Procura saber qual foi o dom que Deus te deu. Se você colocar ele a serviço, vai preencher seu coração, você vai ser feliz. Só que não. Eu prefiro me alimentar daquilo que meus olhos estão sendo abastecidos. Por isso que tem que cuidar do olhar. Interessante. Nossa, faz sentido você falou, faz sentido. E quando você falou que rouba
a alma da gente, é bem isso mesmo, né? Porque aí a gente já não está mais com os olhos fixos em Deus, a gente já se desvincula da igreja, já começa a achar que é tudo piegas, ele rouba a nossa alma mesmo e a questão dos valores que você falou, que é segurança e valor, né? Isso. Os valores também acabam ficando cada vez mais depreciados nos dias de hoje, com muita coisa da internet que não tem valor, né? Sim, por conta da cultura que nós temos de conforto, que é aquela frase do Padre Jonas. do Padre verdade. Jonas. O conforto, gente, é assim. Olha como é que está a espiritualidade do mundo, né? Assim, eu quero Jesus, mas eu quero conforto. Para isso eu preciso me excluir da igreja. Você entende? Por quê? Porque a igreja diz o que Jesus ensina não é a porta é estreita. Você vai ter que abrir mão do conforto. Você vai ter que abrir mão de algumas escolhas que não são, que você está seduzido pelo prazer, seduzido pela vaidade, ou seduzido por alguma coisa que isso daí não combina com a espiritualidade. A igreja faz esse corte, porque a igreja ensina Jesus. Entende? Sim, se você não quer ouvir o que a igreja ensina, vai tirar satisfação com Jesus, amigo, porque a escola é dele. Entende? Só que não. Eu quero Jesus. Agora a espiritualidade do mundo está assim. Eu quero Jesus. Eu quero seguir Jesus, mas não quero saber dos seus mandamentos, não quero comer da sua carne e beber do seu sangue, não quero adorar o seu Santíssimo Sacramento, eu não quero me submeter. Entende? Por quê? Porque eu quero continuar tendo os prazeres que a vida me dá. Eu quero continuar comungando com as coisas do mundo, porque eu sou levado pelo aquilo que eu sinto. Nossa, muito Entende? difícil, A dependência do sentido. Acho que o Papa vai pedir, levanta do sofá, né? A música do Gabriel, levanta do sofá, uma música Do nosso belíssima. filho. E ele fala que o pessoal está ficando no sofá, levanta do sofá e vai Vai evangelizar. evangelizar. Grande, A sua aquela mensagem. câmera ali, tem atrás do Thiaguinho original, número 1, number 1, tem uma pessoa lá, vivendo com uma crise de ansiedade, passando por um momento de ansiedade. Qual é a sua palavra para essa pessoa? O que você diria para essa pessoa? Ou convivendo com alguém que está ansioso, dá uma palavra para essa pessoa que está lá, naquela câmera. Olha, eu quero falar para você sobre o que eu vivi, não o que eu aprendi, né? Não sobre aquilo que eu estudei, mas sobre o que eu vivi. Eu tinha um caso muito sério de depressão, de ansiedade, muitos anos dentro das cavernas interiores sombrias, e eu consegui me libertar através de um método simples, seguro, de acordo com o ensinamento da Igreja Católica. É possível resgatar a paz interior. É possível se libertar da ansiedade, da depressão, mas é preciso atitude. É preciso atitude de orar e vigiar. Reza, pede para que Deus te ajude. Mas enquanto você espera em Deus, pode ser que Ele esteja esperando em você. Ele esteja esperando uma atitude sua para você levantar do sofá e trabalhar um pouco como você funciona como ser humano, né? E isso, às vezes, requer um ato de humildade, requer um ato de coragem, e a fé é assim, a gente vai caminhando, sabendo que Ele cuida de nós, sabendo que Ele tudo pode e que tem caminho. Esse método que me salvou tem salvado a vida de centenas de pessoas, católicos e não católicos. Amém. Tem jeito, tem solução. jeito. Assim, Qual tem que é jeito. o seu Instagram, seu Seu site? contato? Seus contatos, como é que Tá, é? o meu Instagram é Mateus, _, aquele tracinho embaixo, Mateus, _ Tenda São José. Tenda. Tenda São José, uma homenagem a São José, uma inspiração. Mateus, Tenda São José. Segue lá que você vai se dar bem. Vamos rezar a oração da Senhora Auxiliadora, então? Essa oração pedindo a Deus que abençoe você, sua família, você que vive essa ansiedade. Ele falou a frase também do nosso querido Cleto, né? Tem jeito, não pegue a esperança, deixa Deus agir na sua vida aí, procure ajuda. Oração Maria Auxiliadora, protetora do lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui o vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado.
Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, nos abençoe Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Mateus, pela sua presença. Eu que agradeço, alegria. Deus te abençoe muito. Um abraço à esposa, às crianças, toda a família. Um abraço, gente. Até domingo.